A nossa conversa de hoje é sobre a live do presidente Jair Bolsonaro do dia 10 de junho de 2020. Mas antes de começarmos a nossa conversa de hoje, mais uma vez eu peço que você se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, deixe o seu joinha patriótico, comente, deixe o seu comentário, eu gosto e respondo a todos os que são feitos com inteligência e boa educação, né? E compartilhe esses vídeos, compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais com mais amigos, com mais patriotas, certo? E se você quiser ajudar o nosso canal, né? Quiser ajudar a podermos entregar para vocês vídeos com mais qualidade, né? Aqui embaixo tem um Pix, né? É só você ajudar de acordo com o que você puder, certo? Vamos à vinheta e ao assunto de hoje. Na live do presidente Jair Bolsonaro, hoje tínhamos presente o próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro Gilson Machado, do Turismo, e a intérprete de Libras, Elisângela, né? O presidente Jair Bolsonaro começou falando, né, daquele relatório, né, o famoso relatório, né, do TCU, o qual ele mostrou, né, estava na mão dele, né, ele mostrou ao vivo, quanto à suspeita de supernotificação em alguns estados por conta do vírus chinês, né, e deixou bem claro que esse relatório não foi conclusivo porque ele foi elaborado, né, embora só esteja sendo mostrado agora, ele foi elaborado em meados do ano passado, né? E então não chegou ao final do ano, então não deu para ser uma coisa muito conclusiva, né? Mas ele colocou que as tabelas que o pessoal fala não são do relatório, sim, são de um outro local, né? Que ele até deu o nome aqui, deixa eu ver, mas que essas tabelas mostram que as mortes, né, se não houvesse o vírus chinês, né, teriam até sido, quanto à comparação de 2020 para 2019, teriam sido negativas, né, haveriam morrido menos gente, né? Então isso seria conclusivo para mostrar que houve talvez um super notificação quanto a isso, né? E se for verdade esse relatório, se vier a se comprovar, porque o presidente pediu ao TCU que realmente investigue esse relatório e tire um novo relatório, vamos dizer assim, né? Se isso se comprovar, nós passaremos a ser um dos países com menor número de mortes por milhão de habitantes, né? O presidente também colocou, quanto ao tratamento inicial, né, que é assim que se pode falar aqui nessa plataforma, porque o YouTube dá as cortadas dele, se a gente fala de outra maneira, né, que ele, em algumas reuniões, em algumas ocasiões que ele esteve, inclusive num culto lá que ele fez, que ele esteve presente, né? Não que ele fez, porque não é pastor, mas que ele esteve presente, ele questionou para as pessoas quem é que teria feito uso daquele remédio para piolho, né? Ou daquele remédio para malária, que teria pegado o vírus chinês e teria feito uso desses remédios e que tinham se curado, né? E mais de 70% das pessoas levantaram o braço, né? E responderam que sim, que haviam pegado e haviam feito uso dos dois remédios, né, e haviam se curado, e o presidente novamente colocou e defendeu, né, a autonomia e o respeito aos médicos, né? O presidente também falou uma reunião que ele teve com a Associação Médicos pela Vida, né? E
que houve uma transmissão, houve uma live, né, dessa reunião do Médicos pela Vida, né, com mais algumas pessoas, além dos representantes, né, do Médico pela Vida, e que essa live foi transmitida na internet, né, e que a CPI do Covidão, né, o circo, né, coloca que essa reunião é um gabinete paralelo, né, que estaria influenciando as decisões do governo, né? O presidente colocou que não, que ele se aconselha assim com diversas pessoas, deu até o nome de algumas, né, de várias inclusive ali, eu não vou repetir aqui porque, né, são pessoas conhecidas, né? Mas até, como já disse o próprio filho do presidente, vou repetir, o Malafaia, né, e alguns outros pastores, né, ele colocou também a médica, as médicas que foram entrevistadas ali, que foram inquiridas, né, na CPI do Covidão, algumas delas, colocou outras pessoas eminentes que ele se aconselha, né, como todo líder, né, tem que se aconselhar, ninguém toma decisão sozinho, isso é uma coisa normal, né? Mas a CPI do Covidão quer transformar isso num gabinete paralelo que toma decisões, não é isso, né? E isso aí foi transmitido ao vivo. Se fosse um gabinete paralelo, se fosse um gabinete escondido, não seria uma live transmitida ao vivo, né? Então tá, o presidente também colocou, né, que a imprensa vem criticando os passeios de moto que ele fez, tanto em Brasília, quanto no Rio, quanto em São Paulo, né, e que haverão outros passeios de moto agora, né, e no fim de semana que vem parece que vai ter em São Paulo, né, e daqui uns 2 ou 3 fins de semana vai ter aqui em Porto Alegre, dia 20 parece, do mês de junho, né, se eu não me engano, mas daí eu ainda vou divulgar aqui nas lives, vai ter aqui em Porto Alegre também um passeio de moto desses, né? O presidente disse que hoje em dia a imprensa não tem o que criticar, critica esses passeios. Antigamente tinha mais matérias, né? Antigamente todo fim de semana, né, eram noticiadas notícias de corrupção dos antigos governos, né? E daí tinha bastante notícia, né? Hoje em dia, né, não tem, então eles são... O presidente também colocou que a Amazônia Verde, a Amazônia brasileira, né, não pega fogo, até por ser verde, por ser úmida, não tem como pegar fogo, né? E o ministro do Turismo colocou que esse ano, né, o Rio Amazonas teve uma das suas maiores cheias, né? Então tá bem úmido lá, né? E o presidente da Argentina, né, colocou que o ministro do Turismo veio do mato, né? Ele disse que se orgulha de ser amazonense, ter vindo do mato, né? E o presidente Jair Bolsonaro, no meio dessa fala, cumprimentou o povo da Argentina e disse que gosta muito lá do povo da Argentina, né? O ministro do Turismo continuou falando, né? O ministro Gilson, né, que o turismo brasileiro, né, está se reestabelecendo, está crescendo novamente, né, e por conta, inclusive, daqueles turistas brasileiros que comumente iriam para o exterior, iriam fazer turismo em outros países e acabaram fazendo um turismo ecológico aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? Um turismo de mato, um turismo de passeios, um turismo, né, dentro do Brasil, indo para regiões lindas aqui do Brasil, e isso deu um fôlego ao turismo brasileiro, que já está com quase 50% da sua capacidade retomada, e ele espera que até o turismo ao ar livre, como ele disse, né, que até o final do ano, até dezembro, o turismo brasileiro tenha já recuperado toda a sua capacidade aqui dentro do Brasil, né, recuperando empregos, recuperando toda aquela... né. Mais tarde o presidente também falou sobre o voto impresso,
né? Falou sobre a fala, né, do ministro Barroso no Senado, né, onde ele falou que se o Congresso, abre aspas, ministro Barroso, que se o Congresso aprovar o voto impresso e não for judicializado, né, eu vi essa fala, então a fala diz que se o Congresso aprovar o voto impresso e o Supremo também, ou seja, se não for judicializado, o Tribunal Superior Eleitoral irá cumprir, né? Daí o presidente Bolsonaro colocou, fecha aspas, ministro Barroso, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro colocou que se o Congresso aprovar o voto impresso, vai se ter o voto impresso. Vamos respeitar a vontade do Congresso, que é a representação legítima do povo, fecha aspas, presidente Bolsonaro. Né? Ou seja, essa história de judicializar, se o Supremo aprovar, não aprovar, né? Afinal, nós elegemos o Congresso, nós elegemos os senadores, os deputados federais, para nos representarem. Se eles aprovam uma lei, está aprovada, não tem que judicializar. Né? Isso aí eu acho que foi essa a visão do presidente Jair Bolsonaro. Né? O presidente Jair Bolsonaro também está trabalhando, né, para que o TCU pediu ao TCU que está trabalhando para que terminar com o laudênio. Né? O que é o laudênio? É uma taxa, né, que era na época da família real, né, era cobrada, né, parece que para evitar pirataria, era que mantinha também a família real. O laudênio é aquela taxa, tipo um imposto, né, que como não existia na época do Império esses impostos estaduais e municipais que temos, como o IPTU e outros, a família real cobrava o laudênio, né, para se manter. Né? Como hoje em dia nós não somos mais uma monarquia, né, não há mais a necessidade do laudênio, né, que ainda é cobrado. E o TCU está trabalhando, fazendo um estudo para extinguir esse imposto da época do Império. Né? O ministro do Turismo colocou também, né, que o IFAM, que IFAM é com PH, né, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né, ele está desburocratizado. Né? O sistema agora é todo pela internet e as autorizações para obras, né, para construções, né, saem em minutos pela internet. Né? Antes levavam até meses para sair. Né? O presidente colocou que na época, logo que ele assumiu o governo, as pessoas brigavam pelo IFAM. Né? Daí depois, mais tarde, ele veio a descobrir, né, o porquê. Porque o IFAM tem, né, como embargar obras. Né? E uma vez embargando obras, tu pode pedir lá aquela ajudinha por fora para liberar, dar o carimbaço aquele, né, o carimbão. Né? E hoje em dia não, hoje em dia tu entra lá no computador, tudo certinho, entra lá o engenheiro, né, faz o cadastro, tudo bonitinho e libera em questão de minutos ali a autorização. Né? Temos um caso aí que a Havan teve uma dificuldade porque estava construindo, não me lembro aonde, uma grande loja deles e encontraram uma cerâmica. Poderia ser de índios ou da época do Império, alguma coisa assim. E daí, isso aí foi antes do governo Bolsonaro, a obra ficou embargada, né, por causa daquilo. Então, hoje em dia, isso não acontece mais. Né? O presidente Jair Bolsonaro também botou que o Ministério da Saúde está em estudo, né, para baixar uma portaria, né, eu acho que seria uma portaria, desobrigando o uso da máscara para quem já foi vacinado, né, ou já tenha passado pelo vírus chinês e esteja imunizado. Né? Porque há aí um estudo que a máscara só serve para quem está contaminado não contaminar
outras pessoas, né? Que aquela pessoa que já foi vacinada, que já está imune, não precisaria usar a máscara, porque, primeiro, não se contamina e, segundo, não vai contaminar ninguém, então não precisaria, né? E tem cidades aí, tem governadores aí que chegam a estar multando na rua se a pessoa está andando na rua sem máscara. É um absurdo. Então tem esse estudo do Ministério da Saúde para largar, provavelmente nos próximos meses, aí essa portaria, né? O ministro do Turismo colocou que houve uma pergunta, daí já começaram as perguntas da Jovem Pan, né? E quanto aos protocolos para viagem, para restaurante, e o ministro colocou que os protocolos de segurança do turismo estão sendo bem aplicados, né? Que as pessoas, por exemplo, entram num restaurante, passam álcool nas mãos, não podem se servir sem botar uma luvinha. Eu também, outro dia fui aqui em Porto Alegre num restaurante. Por enquanto que tu tá na mesa, tu pode tirar a máscara para consumir. Tu levantou da mesa, tu bota a máscara, tu bota uma luvinha que o restaurante fornece para te servir no buffet, certo? Então é um protocolo de segurança tão bem sendo bem seguidos, que as companhias aéreas a cada voo higienizam o sistema interno de ventilação, aquela coisa toda, né? O presidente mais uma vez comentou sobre atitudes de prefeitos e governadores que ainda têm atitudes de fechamento, de fica em casa, de fechar praias. Teve uma cidade aí, parece que do Rio de Janeiro, que o prefeito estava proibindo que as pessoas que têm barco ou iate saíssem para alto mar, uma coisa que não pode, né? Como é que vai proibir a pessoa de pegar o seu iate? Até porque, daí não é fala do presidente, é minha, né? A partir do que tu pisou na areia para fora ali da terra, né? Tu vai entrar no iate, tem aquela, já em cima d'água, aquela passarela ali, né? Ali já é federal, né? Ali não é mais de domínio de estados e municípios, aquilo ali já é domínio federal. Tudo que diz respeito à água, a mar, é domínio federal, né? Então não tem, né? Prefeitos e vereadores não, prefeitos e governadores não podem legislar sobre o mar, né? Sobre a navegação, né? O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, por ter cedido, né, os seus hangares e os seus pátios, né, para que companhias aéreas brasileiras, né, que estavam com seus aviões no chão, estavam pagando milhares de reais por dia, né, para manterem os aviões estacionados dentro de aeroportos, né? Os aeroportos cobravam essa permanência dos aviões. A FAB ofereceu para que as companhias aéreas pudessem guardar os seus aviões para não terem tanto prejuízo, né? Para não precisarem pagar essas diárias, né? O ministro do Turismo lembrou, né, que as companhias aéreas, deu até o nome, parece que a TAM, Azul e mais outros, eu não vou citar aqui porque senão não vou lembrar de todas, né? Estão até hoje, desde o início da pandemia, transportando as vacinas, tanto de fora do Brasil para dentro, quanto dentro do Brasil, de maneira gratuita, né? Com um custo zero para o governo, né? As companhias aéreas estão fazendo esse serviço de maneira gratuita, foi agradecido na live, foi dado o nome das companhias, inclusive, né? E o ministro do Turismo relembrou que espera que até dezembro o nosso turismo esteja já em alta de novo, né? O presidente Jair Bolsonaro lembrou que domingo, né, vai ter a estreia da Copa América aqui no Brasil, né? Vai ter o primeiro jogo, né? E ele ficou, né, perguntou ali para o pessoal da Jovem Pan, provavelmente eles vão fazer uma enquete quanto a isso, se ele deveria ou não ir ao jogo no domingo, né, se fosse convidado pela Conmebol para prestigiar o jogo, né? Aí ficou aquela, né, vamos ver se ele vai ou não, né? Novamente ele esclareceu sobre
as compras das vacinas, aquela história de ele não ter comprado antes, de coisa, né? Por que não comprou, né? A liberação pelo Congresso da lei que foi feita, né? E o presidente lembrou que hoje é o dia da infantaria, então eu também cumprimento os infantes do Exército pelo seu dia, né? O dia do Malé, né? Então tá, General Malé, né? O dia da infantaria, né? Estejam todos cumprimentados, né? Esse era o vídeo de hoje. Mais uma vez a gente peço a Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que nos ilumine e guarde a mim, a você, a sua família, ao Brasil, né? Ao nosso presidente da República e seus ministros, para dar muita sabedoria, muita paz e muita saúde. Peço mais uma vez aquela força, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha no nosso vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas e comente, né? Então eu espero você no próximo vídeo, certo? Até amanhã. E muito obrigado pela audiência.